Boa tarde, queridos irmãos. Neste momento tão importante que é o momento da prece, em tempos que a prece se faz tão necessária a todos nós, a todos os nossos familiares, a toda a nossa cidade, nossos companheiros, irmãos de jornada, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a falange de espíritos que trabalham incessantemente por todos nós, nos estendendo a mão nos momentos de dificuldade, amparando os nossos pensamentos nos momentos de alegria. Que nesse instante nós possamos elevar os nossos pensamentos, buscando em nós as forças para a reflexão, para o entendimento de qualquer dificuldade que nós possamos estar enfrentando nesse momento, sejam elas dificuldades materiais, emocionais, dificuldades essas que sempre têm um propósito, mas que às vezes no momento em que nós nos vemos diante delas não conseguimos perceber. E só o tempo pode nos mostrar quais as lições que vêm a partir dessas dificuldades, dessas questões que estão envolvidas no nosso dia a dia. Para a reflexão de hoje, então, no livro Palavras da Vida Eterna de Emmanuel, nós vamos fazer a leitura do capítulo que tem como título No Roteiro da Fé. E ele nos diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus, Lucas 9, 23. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o Padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e a excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre aqueles que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo. Ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se, apressados, do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não conhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições divinas e defeitos muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Emmanuel. Então, o que esse texto nos leva à reflexão? Nós temos que entender o quanto nós ainda temos que evoluir para podermos nos tratar como exemplo para qualquer coisa, né? O texto nos fala de religiões diferentes,
de pessoas diferentes dentro de cada modelo religioso e que essas mesmas pessoas buscam a sua evolução, a sua melhora. Então não são eles modelos, não são eles a seguir, são cristãos, mas não são o próprio Cristo e muito longe estão de ser. Aqueles que se incomodam com pequenas coisas do dia a dia e já abrem mão da tarefa da caridade, da tarefa feita e realizada, não estão vencendo as suas próprias dificuldades. Na verdade, estão fugindo dos seus defeitos, das suas questões a serem solucionadas para encontrar a elevação e buscar verdadeiramente o Cristo. Nós estamos em momentos onde estender a mão ao nosso irmão significa nos melhorar a nós mesmos, e não só aquele que passa por dificuldade e tem ali a necessidade material ou a necessidade emocional. Quando nós nos dispomos, temos que nos dispor com o coração, independente do que a gente possa ouvir do outro lado, independente da maneira como ela possa ser recebida, essa ajuda, independente disso, nós temos que seguir fazendo o bem, sem se preocupar se esse bem é visto e recebido da maneira que nós imaginamos. Porque como diz, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é negar a mim mesmo? É negar aquelas coisas que eu quero, que eu entendo que são boas. É negar a minha vontade em detrimento à vontade do outro, a caridade para o outro, o amor e a dedicação. Porque só assim nós poderemos nos melhorar e também contribuir para a melhora de todos aqueles que nos cercam, de todos os irmãos que conosco estão nessa caminhada na busca de dias melhores. Porque existe sim uma diferença entre ser o Cristo e seguir os cristãos. E nós seguimos muitos cristãos, seguimos muitas pessoas que nós temos como exemplo, mas precisamos entender que mesmo esses irmãos encarnados que vivem conosco e que nós seguimos os seus modelos, ainda tem muito a crescer, ainda tem muito a melhorar as próprias virtudes, a própria sublimação, a santidade perfeita, a busca junto à sede das almas, que é onde todos nós nos reencontraremos e lá sim nós teremos a certeza do trabalho realizado e bem realizado, ou do quanto o nosso egoísmo, a nossa vaidade possa ter influenciado as nossas atitudes. Só nesse momento nós teremos certeza do quanto contribuímos para a nossa melhora e para a melhora de todos os irmãos que nos cercam. Que Deus, que Jesus, que todos os espíritos amigos da casa de Fabiano de Cristo possam nos abençoar nesse dia, elevando sobre todos nós, sobre a nossa cidade querida, sobre o nosso estado, que passa por tantas dificuldades, todos os irmãos, aqueles que têm a responsabilidade de guiar, de governar e orientar aos cidadãos que vivem em dificuldade diante de todas essas situações que enfrentamos, que eles possam ter a luz, Senhor, que todos nós possamos ser iluminados pelos benfeitores da nossa pátria e que através desses benfeitores a Tua palavra cristã possa chegar a todos nós, nos trazendo luz, nos trazendo paz, para que nós possamos seguir a nossa caminhada de evolução. Que assim seja.